Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, pedi o meu vídeo para desenhar essa árvore cortada, essa é uma árvore cortada, né? Daqui para frente eu vou começar a alinhar as minhas expressões, né? Eu coloquei um título aqui e um subtítulo, né? Máquina do Tempo, alinhando a expressão. Dentro dessas criação, né? Sobre essa ideologia, né? Aqui na cabeça dos príncipes, palavra, Moisés, vida, Elias, corpo, João Batista, palavra, Éden. Aqui entra a vida, Adão, representando Adão, e Emanuel, certo? Porque Emanuel, ela é uma cobertura ideológica da vida, certo? E Adão, ele é a vida. Aqui, né, tá os 4 Espíritos de Deus, aqui é Deus, aqui é Adão e aqui é Eva, certo? E a glória. Mais tarde nós vamos ver que a ação, ela vem a partir do corpo para cá, né? E aqui, esse aqui vai formar a palavra da vida, certo? A raiz não foi cortada, a raiz não foi cortada, deixa a raiz. É isso que Deus disse, né? Isso que Deus disse, deixa a raiz, porque todos nós somos raiz, nós temos origem. Nós não precisamos de ser mutado, né? Nós precisamos de adaptar ao ambiente que nós vivemos, né? Dentro dessas condição divina, que é a palavra da vida, que Deus é uma proposta que Deus está fazendo para todos os corpos. Então vem aqui o corpo representando a Eva e Jesus, né? Jesus, ele atingiu aqui embaixo do Cristo com a glória de um corpo comum, né? Porém, ele voltou para dentro e foi amaldiçoado, ok? Então não tem mais fruto aqui. Então aí entra Paulo. Paulo, ele vai representar a morte de Adão, aqui por baixo do Espírito, certo? Por baixo do Espírito, aí vem Paulo, por baixo do Cristo, aliás, por baixo do Cristo, aí vem Paulo, aí vem Pedro, o corpo, né? Pedro I, aí vem Pedro II, que é João. Aqui, palavra da vida, né? Aqui a palavra, Mateus, palavra, e aqui Marcos com a vida e Lucas com o corpo. Daqui, esses 3 aqui é o que Deus quer. A partir do corpo, Deus quer que produza, ele quer que produza frutos, bom fruto, com o quê? Com a palavra da vida. Então, digamos que a partir do corpo vem a cura. Digamos que é isso que Deus quer dizer. Aí passa aqui e todo mundo vira ato consciente com a palavra da vida, né? A princípio eu quero que vocês entendam, né? Que eu criei, antes dessa máquina do tempo, eu tinha criado uma outra máquina do tempo, né? Só que naquela máquina do tempo, tudo isso veio demonstrando na vinheta, né? No dia a dia. Aquela vinheta era uma forma de que a minha vista, ela ia a partir dos príncipes, pelos milênios, e na forma de ver, né, uma forma ideológica. Isso sim forma uma forma de você avistar o passado, né, o passado e o presente, né. O futuro sempre vai pertencer a Deus.
Esse é um blog diário de 141 reproduzindo e minguando até 1141 manhã, tarde e noite. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Deixa um joinha para confessar a sua origem no corpo. Se vocês confiar nessa voz, vocês não serão humilhados. Mas se não confiar, vocês já estão humilhados. Portanto, vou explicar a vinheta sem ser essa que eu estou passando, que eu vou passar a partir de hoje. Eu vou explicar a outra vinheta que eu vim colocando, né? Ou seja, vamos lá, máquina do tempo. Neste tempo em que eu iniciei uma gravação diária, reproduzi blog diário para o canal do YouTube e conciliei uma expressão sobre a formação de uma máquina do tempo e que conciliei o meu espírito se voltar no tempo. Esta recriação do tempo permitia o meu espírito se voltar no tempo exato do sacrifício, né? Porque são todos marcados com corpos, né, irmãos? Tudo é um sinal. Muitas das vezes, essa cidade que Deus criou não vai explicar os nossos presentes, as nossas vidas, os nossos conflitos, as nossas emoções positivas, nossas emoções negativas, porque isso é uma criatividade real do nosso espírito, ok? Isso não explica, mas o quê? Para a gente restaurar tudo, né? Ver tudo o que aconteceu, todos os tempos, Deus está trazendo tudo para a gente fazer uma reflexão, para saber se valeu a pena, se não valeu. Né? É uma coisa óbvia que não valeu, né? Você sacrificar um corpo para, muitas das vezes, né? A gente não deve tratar as pessoas como um objeto da família. A gente temos sempre que tratar as pessoas como família. E como que você trata as pessoas como família? Né? Transmitindo para ele paz, segurança, carinho, dedicação, como um ser humano. É tudo o que a gente quer. Esta recriação, ela se dividia em 7 espíritos, né? Como eu tenho dito, 7 espíritos, palavra, vida, corpo. Aí eu coloquei aqui no quarto aqui, eu coloquei ele glória, né? Eu coloquei glória e depois eu coloquei espírito, corpo e por último eu coloquei o Cristo, né? Debaixo do Cristo vinha Jesus, mas Jesus agora ele foi embora e entra Paulo, porque sempre depois do corpo existe uma chaga mortal. Porque quando Deus desce do paraíso, ele vem sempre depois do corpo. A consciência, o ato consciente de Cristo sempre vem depois do corpo, para representar que aquele corpo está morto e que as criatividades dos atos vai poder dar a vida para aquele corpo, porque a origem, dentro de nós é a origem, por fora já é um relacionamento social, pede na segunda intenção. Aí a gente temos que dar a vida para esse, ou a gente dá a vida para esse relacionamento social, ou a gente dá a vida para Cristo, porque muitas das vezes essa segunda intenção, esse relacionamento social, ele vem de forma explorando, ele vem de forma querendo te escravizar. Eles controlam suas emoções. Por isso, vocês têm que ficar atentos. Se for uma pessoa que vale a pena relacionar o seu corpo, vocês têm que ser apto a identificar. E depois veio 2 espíritos adicionais dentro do globo, né? Eu colocava corpo e espírito por fora, com uma seta entrando para Cristo e outra saindo. Vamos supor que aquela que estava saindo era a imagem do corpo sacrificado, que Deus não vai querer, vai jogando para fora, para os maus relacionamentos, vai jogando para fora. O Cristo vai jogando tudo para fora, para que o corpo se torne limpo e relacionável, ok? E sinalizando o movimento sobre a verdade e a mentira, sendo corpo e espírito. E como há muito tem a mentira como verdade, né? As pessoas, outra coisa que eu quero dizer, irmão, o tempo todo eu estou usando a expressão encarnar. E não existe essa ideia de você encarnar.
ou você fala a verdade na presença do corpo, ou você fala mentira. Você fala mentira. Dentro do nosso corpo, ele sempre vai vir isso aqui. Deus vai entregar para ele limpo, o espírito. Que espírito quer dizer que você é limpo, que você não age pelas emoções do corpo, explorando as pessoas. Você vai relacionar a sua paz, a sua alegria às pessoas, bom, não vai relacionar ele em crise. Então Deus entrega para você o seu espírito no Cristo, ele entrega o seu espírito limpo. Isso, quando ele vem assim, dessa forma, espírito, significa que você é limpo, que você é purificado por Cristo, que você não tem pecado. Mas como você começa a relacionar esse corpo mal, você vai trazendo toda a imundícia para dentro do seu corpo, ok? Isto sim, como se eu estivesse... naquele tempo que eu recriei essas ideias, essa máquina do tempo sobre a vinheta, isto sim era como se eu estivesse olhando de um corpo comum, sendo do Oriente para o Ocidente. Este olhar espiritual permitia eu olhar do menor para o maior, considerando os príncipes e os milênios passados até o milênio presente. Quando Deus tem uma ação, esse espírito ele é chamado de oriental. Ele é o orientador do corpo, certo? Passou daqui para cá, se ele for um relacionamento bom, ele ainda continua sendo oriental, ele sendo, digamos, ato consciente. Porém, se ele sofrer um acidente, depois do corpo ele vai criar uma linha. Por exemplo, dentro da disciplina de Deus, a partir num sexto milênio de manhã, Deus dividiu, o Oriente e o Ocidente. O Ocidente quer dizer que o corpo sofreu uma ação, sofreu um acidente, sofreu uma negação. De uma certa forma, Deus está repudiando toda forma de sacrifício. Por isso que a gente não deve aplaudir, porque Deus odeia tanto o sacrifício, que eu não digo que ele sacrificou, mas ele permitiu Satanás fazer isso, porque Deus tem o poder. Porque em determinada situação você vê quando Emanuel estava em oração, ele pedia para Deus, Pai, falando com Cristo, porque Deus não veio para cá, irmão, falando com Cristo. O Cristo é o mentor de toda essa ideia positiva, essa metafísica emocional positiva e metafísica emocional negativa. E ele dizia: se for possível, passa de mim. Mas de uma certa forma esse poder negativo que as pessoas vinham recriando, ele tinha que ser uma representatividade desse globo, dessa ideia global que as pessoas estavam perdidas, que o mundo se perdeu incompleto. A gente temos que entender isso, tá? Esta formação permitiu olhar a partir do terceiro príncipe, sendo João Batista. A partir do João Batista, igual eu tenho dito, do corpo sempre vai aparecer uma chaga mortal. Ela vem para relacionar a nossa vida, ela vai vir assim, dessa forma, espírito representando a morte no paraíso. Mas se você relacionar ele bem aqui no corpo, ele deixa de ser mortal. Aí ele vai reduzir coisa boa aqui e reproduzir coisas boas para fora do corpo, ok? Conforme a formação da máquina do tempo, chegando em uma manhã no milênio sexto, no sacrifício de Emanuel. Desta forma, contaria mais 2 milênios adicionais para a globalização dos corpos de Cristo, sendo os frutos do bem e do mal, permitindo uma escala evolutiva para o ato consciente de Cristo e para todos os corpos de Cristo. Para que todos os corpos de Cristo conheçam os vossos próprios frutos, chegando à era da colheita. Essa é uma coisa óbvia, que nós estamos chegando nessa era de dividir as coisas entre o bem e o mal. Eu particularmente acredito que o bem de Deus sempre está na nossa física emocional, dentro dessa ideia de
palavra da vida, Deus que você relaciona o seu corpo vivo para as pessoas, sem contradizer elas, sem pedir, né, sem oferecer a ela coisas negativas. Então, esse corpo que Deus criou, ele é perfeito, irmão. Mas agora, quando você tem que relacionar uma coisa à sociedade, você tem que tomar a decisão de relacionar coisa boa. E quando não é coisa de sua consciência, do seu corpo, da palavra da vida, ela já vai vir na segunda intenção. E você analisa a segunda intenção. Essa segunda intenção é boa. Isso é boa, é a primeira intenção. Ele está junto com você, irmão, para tudo. No entanto, todos os corpos já tinham vivido 2 milênios após o sacrifício. Isto não pode ser considerado por causa da força física e emocional do corpo. E não pode ser desconsiderado, né, irmão? Não pode ser desconsiderado. Qualquer coisa que você vive, que você deu a vida para a falsidade, né, que você tentou relacionar a verdade às pessoas, tudo isso é real. Esse corpo nosso, emocional, ele dá para nós todas nossas paz, todas nossa crise, toda força negativa, toda força positiva, digamos assim. Ele demonstra para a gente dentro dessa realidade física, e tudo se torna real, tá, irmão? E força física, emocional, ideológica, provocando uma crise emocional com o descontrole dela. Neste tempo, eu criei uma vinheta com 6 segundos inicial, mudo, né? E com uma estátua de ouro representando o fruto, né? A estátua de ouro representava o fruto de uma forma ideológica, né? Para dissimular o bom fruto. Dissimular, vocês entendem? Sim, é um muro, é uma coisa boa, podemos entender isso, né? E mais 24 segundos com música. Essa música For Time to Disappear, que traduzido quer dizer para o tempo desaparecer. Né? Para o tempo desaparecer, poderemos, hoje nós estamos contando aí 1141 manhãs, tarde e noite. Né? Eu acho que é isso mesmo, 1141, 1139, para até o fim desse milênio, 7º milênio, até o fim do 7º milênio. Aí depois nós vamos entrar no amanhã, né? Com mais expressões, né, boa para a gente. Com as expressões alinhadas, a gente vai poder falar muitas coisas, né? Real, dentro dessa coisa, desses atos, tudo que Deus criou com o ato dele consciente. Não é o poder, mas é a consciência sobre o bem e o mal. Vai esclarecer muitas coisas para nós, né? Este ideal atingia 30 segundos total na vinheta. Ele atingia 30 segundos total, sendo 6 explica 6 milênios, e mais 24 ia explicar 24 anciões, e que hoje este número está multiplicado em 144 mil, 10% de toda a criação que Deus criou. Esses 10% que Deus que está postado, ele está postado como líder religioso, como políticos, entendeu? Esse é os 10% que Deus reservou. E não se trata de você estar dentro de uma comunidade. Deus preparou 10% para auxiliar os outros 90%, né? Esse é o dízimo de Deus, é os 10%. Deus preparou 10% para os 90%. Não quer dizer que Deus desprezou os 90%. Quer dizer que ele preparou 10% para 90%. Ok? E, né, vamos continuar isso no próximo blog, né? Porque eu tenho por meta de fazer um vídeo diário por 90 minutos, por 19 minutos. Esse sempre foi o ideal, né? Para a gente entender, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.